Fala, abençoados conectados do canal Hell, trazer esse vídeo aqui, né, explicando aí um pouquinho por que da importância do curso de voluntários nas APACs, né. A APAC, quando nasceu, tinha por título, né, lá com Dom Eusébio, lá com Mário Ortoboni, lá em 72, 69, em São José dos Campos, amando ao próximo amarás a Cristo, né? E amar o próximo é o próximo mesmo, né? Independente se o próximo é bom ou se o próximo é ruim. E é muito difícil isso, né? É muito difícil fazer isso. Quando eu cheguei na APAC, né? Cheguei na APAC em 16/6/2023, né? Vindo do sistema comum, totalmente fragmentado, morto espiritualmente, né? Sem perspectiva de vida, né? Com a pena altíssima para pagar pelos crimes que eu cometi, né? Então, assim, sem horizonte, né? E ao chegar naquele lugar ali, a primeira coisa que eles me deram foi isso aqui, né? Foi meu crachá, foi uma identidade. Porque eu saí do sistema, deixei de ser um número e comecei a ser chamado pelo meu nome. Isso já chamou minha atenção, né? E a plantonista falou pra mim assim que não era pra mim andar de cabeça baixa e de mãos para trás, né? Nunca mais, porque o sistema que eu estava ingressando naquele momento era um sistema humanizado, que era para me levantar a cabeça e colocar as mãos para frente. Ali eu já senti um impacto poderoso da humanização da pena, né? O que é a devolução do meu nome, né? Deixei de ser o 546662 e passei a ser o Anderson Aparecido da Silva, né? E entrei para dentro do CRS, que é o Centro de Reintegração Social, que é toda a estrutura da APAC. E interessante, sábado a gente estava no curso de voluntários e eu partilhei isso com os voluntários lá. O porquê que eu estava fazendo um curso de voluntário. Porque uma voluntária denominada Maria José, né, que praticava com a gente lá a demanda de restauração de valores, restauração de princípios, combate a preconceito, né? Tudo isso. Uma senhora de graça, né? De graça, toda semana ali, fielmente, ela estava ali para levar uma palavra de força, fé e esperança, porque nós éramos uns 90 recuperando, né? Desses 90 aí, eu acredito que 80% não valorizava aquele trabalho que aquela senhora fazia, né? Mas 20% estava ali. E de início eu fazia parte desses 80%, né? Porque eu não queria mudança, eu não queria mudar de vida, né? Eu só queria pagar minha cadeia e ir para a rua. Mal eu sabia que através daquela boa samaritana ali, né? Da onde eu não esperava, ia vir, né, meu lapso de sanidade. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque para ressaltar a importância. Você que fez a inscrição do curso de voluntários da APAC, né, que iniciou esse sábado passado, não se fez presente, né? Eu estou aqui te convidando, né, a dar esse passo, né? Nós não podemos ser igual na passagem do bom samaritano, que eu gostaria de refletir aqui. Levantou-se o doutor da lei para pô-lo à prova a Jesus. E Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que despojaram e depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o meio morto. Por acaso desceu no mesmo caminho um sacerdote, né? Ou seja, esse homem aí foi assaltado, agredido e jogado ali para a morte, e passava um sacerdote. Porém o samaritano, né,
não se mistura com os judeus, né? Você vai entender lá na passagem do poço de Jacó, quando Jesus conversa com a samaritana, ele vai falar que os judeus não se dão com os samaritanos, porque os samaritanos adoravam a deuses de Baal, né? Lá do profeta do Antigo Testamento, né? Os deuses de Baal. Então tem toda uma discriminação a essa classe chamada samaritana. E o sacerdote, por ser um senhor da lei, também desprezou aquela vítima sangrando ali no chão e passou direto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho também um levita. Para quem não sabe quem é um levita, levita era o povo que foi escolhido a servir dentro do templo, né? A estar na presença de Deus. Para você ter noção, o grau de intimidade de um levita com Deus no Antigo Testamento, somente os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança. Ou seja, pessoas extremamente capacitadas e instruídas pela ação de Deus passavam por aquele meliante ali, né, escarnecido, né, violentado, e não deram a mínima. No entanto, mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, moveu-se de compaixão. A ajuda veio de onde menos se espera, do samaritano, o excluído, o marginalizado pela sociedade naquela época, aquele que não se misturava. Não sei se você se identifica, mas eu era isso, né? O marginalizado, aquele que não se adequa, aquele que não entra no meio, aquele que não faz parte do ciclo. O samaritano é esse tipo de pessoa, né? Denominado recuperando, preso, presidiário, uma série de adjetivos aí a qual eu não quero ressaltar. Aproximando-se ele, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho, colocou sobre sua própria montaria, levou a uma hospedaria, tratou dele no dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao seu hospedeiro, dizendo: trata dele, quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 que passaram por esse homem, usou de misericórdia, né? E logicamente o samaritano, aquele excluído, né? Vítima de preconceito por causa da sua história e da sua denominação, né? Ele era de um povo que adorava a um Deus falso, mas porém as suas ações demonstravam características do nosso Deus amoroso, do nosso Deus Javé, Rafá, Eloí, né? E ele vai até o chão ali e pega aquela pessoa, cuida, derrama vinho nas suas feridas, coloca em sua montaria, né? E trata dele e leva ele. E ainda fala para o dono da hospedaria, né? O que gastares com eles a mais, na volta eu lhe pagarei. Uma pessoa que não tinha vínculo religioso, não tinha estrutura parental, não conhecia, não tinha nenhum motivo. E um detalhe muito interessante é que o sacerdote e o levita estavam de mãos vazias, ou seja, não estavam sobrecarregados com nada, né? No entanto, o samaritano vinha trazendo consigo uma carroça, né, puxada, cheia de coisas, ou seja, aquele samaritano tinha um monte de afazeres, um monte de compromissos e parou tudo para ajudar. A essência do voluntariado dentro da PAC é isso, né? É parar para ajudar aqueles que aparentemente não merecem ajuda. E essa ajuda ela vem da onde a gente menos espera, né? E foi através disso que foi um lapso de sanidade, né? E eu fui descobrir depois que essa voluntária dentro da PAC foi vítima do crime, foi vítima da marginalidade, né? E
por ela ter sido vítima, foi exatamente o que impulsionou ela a tentar fazer algo diferente, né? E só por hoje eu posso falar que na minha vida ela fez diferença, né? A minha gratidão à metodologia APAC assertiva, né? Eu não tenho dúvidas que a metodologia APAC é a palavra de Deus direcionada a quem vive no mundo do crime. A porta de saída do crime é a metodologia APAC, né? Eu acredito. E tenho a maior satisfação de dizer, né, que estou me preparando para ser voluntário na APAC também, para me oferecer de graça aquilo que me foi me oferecido de graça, aquilo que transformou minha vida, né? Tamo junto, né? Que sejamos aí, né, como bom samaritano, né? Você que fez a sua inscrição, seja aqui em Patrocínio, seja em outros lugares que tem a PAC, né? Porque eu sei que muitos que fizeram as suas inscrições não compareceram, né? Seja esse bom samaritano, né? Não olhe a quem, não olhe a quem. Faça o que é certo. Ajude, estenda a mão, derrama vinho, acredita, cuida e faz, porque os resultados acontecem, né? Eu louvo e agradeço a Deus porque um bom samaritano atravessou o meu caminho e esse bom samaritano é denominado Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC. Obrigado a Deus pela oportunidade. Fica aí esse vídeo, fica aí essa mensagem. Tamo junto, Deus abençoe a todos. Se não servir, para que servimos nós? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.